As cangas aqui para o quadrilátero ferrífero, ela tem uma composição florística similar ao que tem no entorno. Então você tem coisas do quartzito, por exemplo, que você vai ter nessas cangas ali do quadrilátero, principalmente do caraça. Você tem muitas espécies que ocorrem ali. Então você tem influência do entorno ali. Já as cangas do norte de Minas, você vai ter influência da região do entorno. Então você vai ter influência do restante do espinhaço mais ao norte. Então, principalmente aquela região ali do quadrilátero mais ao norte, que tem quartzito, você tem muita espécie ali que ocorre também nas cangas do norte de Minas. Mas é lógico que tem especificidades, tem espécies exclusivas para essas formações ferruginosas do norte de Minas, espécies ainda para serem descritas, que provavelmente são espécies endêmicas dessa região. Então a diferença é o entorno, você tem influência do entorno nessa região. Mas você tem, mesmo você tendo essa influência, você tem padrões de distribuição e de diferenciação entre essas populações. No quartzito, por exemplo, você tem espécies que têm uma distribuição mais ampla e mais esparsas. Já nas cangas, por exemplo, você tem espécies que se adensam. Então você tem populações maiores e elas às vezes não estão distribuídas ao longo das formações ferruginosas, são pontuais. Então tem essa diferença, mesmo as espécies sendo a mesma. A predominância de algumas famílias difere um pouco, porque no norte de Minas tem influência do carrasco e da caatinga. Então, por exemplo, você tem predominância de leguminosas, que são as fabáceas, nessa região. Ao contrário, por exemplo, da região mais ao sul, do quadrilátero, que você já tem dominância, por exemplo, de asterácea e poácea, por exemplo. Mas esses grupos também são predominantes no norte de Minas, ali nas formações ferruginosas e quartzíticas. Mas por influência do carrasco e da própria caatinga, você vai ter, por exemplo, alguns grupos que predominam em relação aos outros. Mas assim, as 15 famílias mais comuns, por exemplo, vão ser as mesmas. Mas a relação entre elas que vai diferenciar um pouco, por influência da caatinga no norte de Minas e por influência da Mata Atlântica, por exemplo, no sul. Eu não tenho números assim de áreas que andamos assim, mas é uma pequena parte. Tem muita coisa ainda, tem ambientes um pouco diferenciados dentro dessas regiões que a gente ainda não conhece, até mesmo nos ambientes conhecidos, nas fitofisionomias conhecidas, a gente vai ter, obviamente, composição florística um pouco diferenciada ao longo de toda a distribuição. Não só nas formações ferruginosas, que é a mais vulnerável, mas também nos quartzitos. De forma geral, o norte de Minas está pouco estudado. E também o quadrilátero ferrífero, se for destrinchado, vão aparecer novas coisas.